Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à casa de nosso Pai para esse culto de adoração que estaremos iniciando nesse momento. Eu pediria aos irmãos que abrissem as suas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Nós estaremos lendo os versículos de 11 a 14. Tito 2, de 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reunir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Nós estaremos entoando o hino número 47, Louvor e Glória. Fiquemos de pé. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, glória, te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós queremos agradecer por esse lindo dia que Tu nos concedeste, por essa noite agradável que Tu estás nos concedendo. Agradecemos também pelo maravilhoso fim de semana que concedeste a nós que participamos do encontro de casais Carols na cidade de Brusque. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença, o Teu Espírito Santo esteve sempre conosco, nos protegendo, nos dando condições para que pudéssemos terminar aquele encontro lá no hotel, na mais perfeita paz e harmonia. Nós queremos pedir, Senhor, que abençoe esse culto que estamos iniciando nesse momento, que é para Ti, Senhor. Abençoe todas as partes desse culto, desde a parte inicial, a parte de oração, a parte de ofertório e a palavra que o Teu servo irá trazer para nós.
Que nós possamos sair daqui engrandecidos da Tua palavra, do Teu conhecimento, Senhor. Nos ame cada vez mais. Nós pedimos e agradecemos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Poder sentar, meus irmãos. Lares se constroem, não nascem prontos. Este foi o tema do nosso evento neste final de semana na cidade de Brusque, no Hotel Montes. Foi o 4º encontro de casais do Grupo Kairos. Foi um encontro realmente abençoado, meus irmãos. Eu posso dizer que de todos os encontros que nós tivemos, e todos foram abençoados, mas este foi maravilhoso. E tudo que a gente faz é para o agradecimento, é para o nosso Pai. E eu comentava com a Ives, foi o encontro mais difícil para nós. Nós tivemos muito estresse. Isso porque o inimigo já sabia que nós teríamos um resultado positivo nesse encontro. Foram 63 casais abençoados que participaram desse encontro. Pena, nós gostaríamos de estar lá com 80, 100 casais. Mas foram 63 casais escolhidos por Deus. E eles realmente aproveitaram o máximo e voltaram de lá bem acrescidos espiritualmente. Nós tivemos nesse encontro desde cura, reconciliação e conversão. Nós tivemos de tudo de bom nesse encontro de casais. Nós temos aqui as pessoas que participaram desse encontro, pelo menos a grande maioria, alguns ainda estão na estrada. Eu pediria que todos que estiveram no encontro, que ficassem de pé, para que a igreja pudesse reconhecê-los. Olha quanta gente. Alguns de longe, mas todos estavam lá, firmes. Nós temos aqui irmãos de outras denominações que estão aqui nos apoiando, nos prestigiando. Obrigado, meus irmãos. Pode sentar. Eu gostaria de chamar o Alexandre e a Michele. Estão aqui? A Michele ainda não chegou. Tá, depois ela fala. A Michele tem um testemunho muito bonito do que aconteceu nesse encontro lá em Brusque. E nós, assim que ela chegar, então, nós vamos aproveitar essa oportunidade. Eu passo, então, para o reverendo Wesley, para os atos pastorais. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós saudamos a todos na paz e no amor do Senhor Jesus. Que possamos ter nesta reunião, neste momento de culto, comunhão com o nosso Deus, comunhão com os nossos irmãos. O nosso pastor efetivo, o reverendo Juarez, como está aqui avisado no boletim, está em Foz do Iguaçu, com o aniversário, comemoração do aniversário daquela igreja. Queremos dar a palavra do Avá. Está aí. A Fernanda. Boa noite. Como ter um coração de Maria no mundo de Marta? Esse é um dos questionamentos que motivou a gente e a equipe que está organizando o quarto encontro de mulheres Avá, que vai acontecer no dia 27 de setembro, aqui na igreja, das 14 às 20 horas. No boletim, a informação é que o evento é na semana que vem, mas é uma informação errada. Então, é daqui 2 semanas o evento. Nesse evento, a gente vai falar sobre questionamentos,
temas relacionados ao mundo feminino, mas também a gente vai tratar da saúde da mulher. Então, você, quando se inscrever, você vai poder escolher uma daquelas palestras que estão ali no telão. Todas serão ministradas por médicas cristãs, inclusive algumas aqui da nossa igreja. Então, a gente desafia as mulheres a participarem. Vocês, mulheres que participaram agora do Kairos, do encontro de mulheres, o encontro de casais no Kairos, a gente convida vocês para participarem nesse dia, para que a mensagem direcionada às mulheres complementem tudo aquilo que vocês ouviram nesse final de semana, e assim a gente possa ser mais abençoadas. Então, procure a gente aqui no pavilhão na saída do culto, ou no domingo que vem. Domingo que vem é o último domingo, a gente vai aceitar inscrições apenas até domingo que vem no culto da noite, para que na outra semana a gente possa organizar tudo. Então, eu conto com vocês, eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para a gente. Amém? Queremos saudar os nossos irmãos, visitantes, as pessoas que nos visitam. E se houver alguém que nos visita pela primeira vez, gostaríamos que se colocasse de pé para ser conhecido pela igreja. Há um irmão lá atrás, mais 2 pessoas aqui, mais um casal. Nós saudamos a vocês, irmãos, com a paz e o amor do Senhor Jesus. Que vocês tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus nessa oportunidade. Mas aqui na frente, Paulo, aqui. Que o Senhor esteja abençoando a vida de todos vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e vamos fazer responsivamente, alternadamente, a leitura dos versículos 24 até 31. Atos 4, de 24 a 31. Façamos a leitura responsivamente. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Essas palavras do livro dos Atos dos Apóstolos, do começo da igreja cristã, nos mostram o poder de Deus agindo de maneira poderosa, de maneira milagrosa, fora do normal, manifestando a presença de Deus, confirmando a obra do Senhor Jesus. Nós sabemos que esses acontecimentos se deram com maior intensidade no começo dos tempos apostólicos, mas Deus está sempre mostrando o seu poder, agindo. Há servos seus
em toda a face da terra, pregando a mensagem e fazendo o seu propósito e cumprindo o seu plano. Nós também temos a nossa parte, temos as nossas obrigações com a expansão e com a comunicação daquilo que Cristo fez por todos nós. Vamos, neste instante, orar pelos nossos irmãos missionários, por todos aqueles que estão comunicando a mensagem santa do Evangelho em lugares perigosos, em lugares hostis, onde o nome do Senhor Jesus não é respeitado, mas Deus se faz respeitar pelo seu poder e pelo seu propósito. Vamos orar. Coloquemos em pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor da Igreja, Senhor do Universo, Senhor das nossas vidas, nós queremos louvar e glorificar o Teu santo nome por todas as maravilhas que tens feito ao correr da história e também, ó Deus, pela presença do Teu Santo Espírito em nossa vida. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque temos recebido esse testemunho que nos dá a certeza de que o Teu poder e a Tua mão estavam com o Senhor Jesus e por isso nós podemos ter nele a certeza da nossa salvação. E queremos, ó Deus, agora, com uma só voz, clamar e Te pedir por aqueles que estão proclamando o Teu nome em países, em regiões onde a hostilidade contra o nome do Senhor Jesus é muito grande e que não tem aceitação e o trabalho tem que ser feito muitas vezes até subterraneamente. Nós Te pedimos por essas pessoas corajosas que estão levando o Evangelho, especialmente nos países onde há religiões muito estabelecidas, culturais, que não querem de maneira nenhuma a presença do Evangelho de Jesus a competir com aquilo que eles estão vivendo. Por isso, Senhor, abençoa e guarda os Teus servos missionários, para que o seu trabalho seja feito com a Tua graça, com o Teu poder e a Tua proteção, assim como era feito no tempo dos apóstolos, no começo da Tua igreja. Nós Te pedimos, ó Deus, que Tu abençoes os trabalhos que vão ser feitos nessas próximas semanas de preparação da conferência missionária, que nós estejamos prontos, dispostos a fazer a nossa parte, que não fiquemos na zona do conforto, esperando que os outros façam e que nós sejamos apenas espectadores, que nós sejamos protagonistas, fazendo aquilo que Tu nos chamas para fazer e que nós o façamos com alegria, com dedicação e com inteiro entusiasmo. Abençoa o Teu povo aqui presente, a todos os que estão glorificando o Teu nome e que o Teu nome seja proclamado através daquilo que Cristo fez para a nossa salvação. E é em nome dEle que nós oramos. Ele que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos louvar e glorificar ao nosso Deus com cânticos espirituais. Boa noite, igreja. Ainda de pé, a gente vai estar entoando nossos louvores a Deus. E você está feliz de estar aqui hoje? Porque Deus está muito feliz que você veio hoje. Mesmo Ele sabendo que você viria, Ele está muito feliz que você veio cantar o nome dEle, louvar o nome dEle, aprender mais sobre Ele. E é isso que a gente vai estar cantando agora, vai estar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer, nem me desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Tu és santo, mesmo que a escuridão venha me envolver. Pai,
és soberano, mesmo que a confusão me impeça de ver. Senhor, eu não mereço teu amor. Quando não crendo, não sinto teu tocar. Desejo ser um reflexo claro e puro do teu amor. Venho então, entro em teus átrios e aos teus pés me coloco. Tu és meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou na minha vida, Senhor, pertence a ti. Pertence a ti, pois só tu és santo. Pai, tu és santo, mesmo que a escuridão venha me envolver. Pai, tu és soberano, mesmo que a confusão me impeça de ver. Senhor, eu não mereço teu amor. Quando não crendo, não sinto teu tocar. Desejo ser um reflexo claro e puro do teu amor. Teus pés me coloco. Tu és meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou na minha vida, Senhor, pertence a ti. Só tu és santo. Venho então, entro em teus átrios e aos teus pés me coloco. Tu és meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou na minha vida, Senhor, pertence a ti. Pertence a ti, pois só tu és santo. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do
que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Pode sentar. Salmo 96, 6 a 9, tem essas palavras. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Agora vamos expressar o nosso compromisso com a obra de Deus, trazendo ofertas, dízimos e compromissos que dedicamos ao seu trabalho. Enquanto nós cantamos o hino de número 65, nossos irmãos diáconos vão fazer a coleta das ofertas. Exaltação, louvor ao Pai, ao Filho amado e ao bom Consolador, dos céus mandado, ao grande Trino Deus, do as crianças que forem para o culto infantil que venham até a frente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por todas as bênçãos que tens dado à nossa vida. Bênçãos que nós vemos, bênçãos que nós não vemos, que são maiores do que tudo que nós podemos imaginar. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque a nossa vida é sustentada pelo teu amor e pela tua bênção. Abençoa, Senhor, a tua igreja, onde quer que ela esteja colocada, para que a tua obra não possa perecer, mas sim crescer com todas as bênçãos que vêm do teu Santo Espírito. Abençoa cada pessoa aqui presente, todos os que trazem a sua presença e as suas ofertas. Damos-te graças por estas vidas e damos-te graças pelas ofertas apresentadas. É em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, dando continuidade ao encerramento do nosso quarto encontro de casais Kairós, eu quero chamar o casal Alexandre e Michele. A Michele tem um testemunho importante para a nossa igreja.
Muito boa noite, igreja. A gente já participou de 3 encontros, do 2º, do 3º e do 4º encontro, e todos têm sido muito abençoador para nós, para a nossa vida, e causando daí transformações e sendo muito bênção mesmo. Mas a minha esposa fala melhor que eu, ela vai falar. Boa noite. Então, eu comentei hoje com a Ives e, enfim, daí ela pediu para eu falar aqui para vocês que nós fomos há 2 anos atrás no primeiro encontro de casais, né, que nós participamos, e nesse encontro Deus, assim, Ele tocou muito fundo nos nossos corações, para que nós fizéssemos mesmo uma limpeza, assim, né, no nosso coração, e nós fomos para lá achando que estava tudo bem. Não tinha nenhum problema, mas lá Deus levantou os tapetes e mostrou áreas que tinham que ser tratadas e começou a tratar essas áreas. Mas ficou uma ferida assim no meu coração. E o tempo foi passando, né? E nesse encontro, né, fomos no ano passado, e nesse encontro, a palavra, né, trazida pelo pastor Honório foi realmente muito assim impactante, foi muito transformadora. E no último momento, ele fez um momento de oração, de clamor, e ele falou, né, que Deus estaria ali derramando o seu bálsamo sobre as feridas, estaria curando. E naquele momento, eu senti que Deus curou aquela ferida. Então, eu percebi claramente esse processo, né? Nós estamos num processo de crescimento espiritual, de intimidade com Deus. E quando nós o buscamos de todo o coração, quando nós nos entregamos a Ele, falando, Senhor, cumpre em mim os teus propósitos, Ele cumpre. Então, esses encontros têm sido realmente uma bênção e gostaria de deixar a vocês o desafio, que os casais que foram, que possam estar novamente no próximo ano, e os que não foram, que se disponham, porque Deus faz coisas realmente maravilhosas e que nós não podemos imaginar. Amém. Mais uma prova da fidelidade de Deus para conosco. Realmente, como eu já disse, e quando eu disse ainda nem todos estavam aqui na igreja, alguns chegaram após a nossa mensagem, esse foi o encontro mais abençoado que nós tivemos. Nós tivemos conversão, cura, reconciliação. Realmente foi maravilhoso esse final de semana. Nós tivemos como preletor o pastor Honório Porte Júnior, que foi o preletor do nosso encontro, e ele esteve acompanhado da sua esposa Jaqueline. Jaqueline, fique de pé para a igreja te conhecer, que o pastor Honório eles já vão conhecer. Jaqueline é musicista, nos ajudou no louvor, foi realmente uma benção. Obrigado, Jaqueline. Esse é um casal maravilhoso. O pastor Honório é pastor titular da 2ª Igreja de Uberlândia, e atendeu o nosso convite, não mediu esforço, nós sabemos da distância muito grande, teve que fazer uma madrugada, né, pastor? 3h30 da manhã ele levantou, sexta-feira, para chegar até Navegantes, onde nós fomos apanhados. Mas valeu a pena passar esse fim de semana com todos os irmãos, mais o pastor Honório e a Jaqueline. Eu convido o pastor Honório para ocupar o púlpito, encerrando o encontro de casais. Graça e paz a todos os irmãos. Amém? Antes de usar a palavra, parece que tem um casal que vai falar, a Sandra e o Cleiton. Jussara, mudou então. Então vamos lá. A palavra está com vocês. Boa noite, igreja, boa noite, irmãos. O nosso coração está explodindo de alegria e contentamento por ter sido novamente convidado pelo Nascimento, a Ives, esse casal amado, amoroso, irmãos em Cristo, para participar da organização deste evento. Tem um grupo de apoio que esteve colaborando, mas tiveram pessoas também que estiveram orando.
como Anderson, a Vera, o Ari, a Dora, a Janine e o Daniel, e do grupo de Orlando e a Sueli, que são do grupo de apoio. Não estão aqui? Ah, então tem que subir aqui. Daniel e Gemina. E Cleito, que não são quase conhecidos, Cleito e Sandra. O Peninha, né? E sou eu. Então, a gente só tem louvores a dar a Deus, porque Ele tem usado da nossa pequenez nesse trabalho que nos engrandece, no sentido de que somos um pequeno tijolinho, aquele menor que tem nessa edificação, na construção desses encontros de casais. E se não fosse a firmeza de fé, a determinação da Ives do Nascimento e as orações dos irmãos e amigos, realmente, como diz o Nascimento, o inimigo esteve em volta de todos os lares, principalmente daqueles que estavam organizando. Também esqueci da Fábio e do Marquinhos, desculpem, que estiveram conosco. Oramos muito, choramos muito e nos alegramos muito. E queremos agradecer ao nosso querido pastor Honório, a sua esposa. As suas palavras foram bênçãos, graças, e não sabemos como agradecer ao Senhor por ter enviado esse casal maravilhoso. Obrigada. Nascimento, querido Nascimento, capitão Nascimento, você pode sempre contar com esse teu exército. Exército de Cristo, exército do Senhor. Eu saí do encontro preocupado porque todo mundo ganhou presente, mas o Nascimento e a Ives não ganharam. Eu falei assim, como é que nós vamos fazer com isso? Mas o pessoal pensou em tudo mesmo, vocês estão de parabéns. Eu quero, antes de ler a palavra com vocês, agradecer o privilégio que vocês me concederam de estar com vocês esse final de semana. É realmente um privilégio. Quem ganha mais, quem aprende mais, quem cresce mais somos nós. E eu fiquei muito honrado com o convite e agradeço muito a vocês, aos pastores da igreja que nos confiaram, ao conselho da igreja, à liderança do Kairos, o Nascimento e a Ives que nos receberam desde o primeiro momento tão carinhosamente, cuidaram de nós. Cada brincadeira, inclusive a do Evandro, e todas e todos os queridos que nos acolheram tão bem e fizeram com que a gente se sentisse tão bem esse final de semana com vocês ali. Muito obrigado, viu, gente? Eu quero convidar vocês a abrirem a palavra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e nós vamos fazer a leitura a partir do verso 21. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Os irmãos abriram suas Bíblias, amém? Por favor, me acompanhem, mesmo assentados, com bastante atenção. Repetindo Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem
impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Agora eu quero que os irmãos, por favor, dê um pulo para o verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Deus abençoe essa palavra e aplique aos nossos corações mais uma vez. Quero pedir a você que deixe sua Bíblia aberta nesse texto, não feche, marque aí com o marcador de Bíblia, com o boletim da igreja, e vamos orar mais uma vez. Fale com Deus. Deus, fala ao meu coração mais uma vez, Senhor. Quando nós abrimos a palavra, nós cremos que Deus fala conosco. Quando nós a lemos, meditamos nela, nós cremos nisso. Isso é um ponto de fé do qual nós não abrimos mão. E é por isso que, com certeza, nós estamos aqui. É para ouvir a voz de Deus. Somente para isso. Isso é o que nos traz aqui esta noite, para adorar, servir e para ouvirmos aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Disponha o seu coração. Disponha a sua vida. Senhor Deus e Pai, como nós nos sentimos, ó Deus, alegres ao perceber o mover, o agir do Senhor. Sobretudo nesse final de semana, quando parte dessa igreja, reunido ali no encontro de casais, sentiu de forma tão especial a sua presença. Como nós estamos alegres por, ó Deus, participar da sua obra, por perceber que a sua misericórdia e o seu amor são muito maiores, infinitamente maiores do que as nossas limitações. E agora, Senhor, mais uma vez, fala ao coração e à vida da tua igreja reunida nessa hora. O Senhor sabe como nós chegamos aqui, o Senhor sabe das nossas reais necessidades, ó Pai, e nós te suplicamos em nome de Jesus. Fala, Senhor, aos nossos corações. Desimpeça, Senhor, se porventura existe alguma barreira, alguma coisa que pode obstacular o mover do Senhor, o fluir do Teu Espírito Santo. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Nós estamos acostumados a pensar nas nossas necessidades. Com certeza, agora mesmo, depois que você chegou ao templo, orou, cantou,
você foi levado a pensar nas suas necessidades, nas necessidades da sua família, sobretudo quando nós estamos aqui com a igreja encerrando mais um encontro de casais. Você com certeza já pensou nisso. Você com certeza já pediu a Deus que conceda a você provisão para o suprimento das suas necessidades durante a semana, nos próximos dias, enfim. Nós pensamos muito nas nossas necessidades. Trabalhamos duro por causa disso, né? Trabalhamos duro, levantamos cedo, dormimos tarde, para que tenhamos condição de suprir as nossas necessidades. Mas eu gostaria que você pensasse em uma necessidade que eu considero a maior necessidade das famílias. Eu não sei quantos estão aqui no nosso meio que já participam, se membraram uma igreja, participam de uma igreja ativamente. Não sei se você já refletiu sobre isso, mas com certeza a maior necessidade de toda a família, inclusive a minha e a sua, é a necessidade de um Salvador. Famílias precisam de um Salvador. Pessoas precisam de um Salvador. Famílias, inclusive a minha e a sua, precisam de um Salvador. E eu gostaria de refletir com você um pouco sobre isso. O texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Marcos nos traz a história de uma família que pode muito bem representar a minha família e a sua família. Família de Jairo. Quem era Jairo? O texto nos diz que se chegou a Jesus um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Somente essa referência a Jairo, um dos principais da sinagoga, e não precisaria mais. Aqui você já tem um perfil desse homem. Para chegar a ser o principal da sinagoga, esse homem tinha que ser um homem, em primeiro lugar, de uma moral irretocável. Eles fizeram um pente fino na vida de Jairo, consideraram todo o seu histórico desde o seu nascimento, o seu pedigree, para que ele chegasse a essa posição. Jairo era um homem de uma moral irretocável. Era com certeza um bom filho, um bom pai de família. Para ser um dos principais da sinagoga, precisava ser um bom pai de família, um bom esposo. Jairo, para ser principal da sinagoga, ele precisava também ser um homem de destaque na sociedade. Era um homem de posses, de recursos materiais. Com certeza, Jairo era um homem de muitas posses materiais. Ele tinha à sua disposição todos os recursos possíveis. Jairo era um homem, sobretudo, de destaque na religião. Principal da sinagoga. Era um fariseu de destaque, zeloso com o cumprimento da lei. Esse homem, com certeza também, era um homem conhecedor profundo da lei. Ponto e vírgula. Esse homem também tinha a lei de cor. Era um homem frequentador do templo, assíduo nas reuniões. Para chegar a ser o principal, ele não podia faltar às reuniões. Frequentador assíduo, zeloso da igreja. Enfim, você tem aqui mais ou menos o quadro de quem era Jairo e sua família. E o texto diz que esse homem se achegou a Jesus. E de forma surpreendente, esse homem se prostra aos pés de Jesus. E aqui Jairo
declara a sua necessidade imediata. A família de Jairo está em crise. Jairo está em crise. A família de Jairo está em crise. E quase que num ato de desespero, esse homem vem ao encontro de Jesus, que era nada mais, nada menos que o filho do carpinteiro. Não tinha nenhum destaque social, nenhum destaque na religião. Era visto como um subversivo. Ou, no máximo, um profeta. E Jairo está aqui quase que num ato de desespero, com uma última saída, se prostrando aos pés de Jesus e declarando a sua necessidade. Senhor Jesus, ou Jesus, vem, a minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela. Porque se o Senhor assim fizer, ela será salva, ela vai viver. O texto diz que insistentemente Jairo suplica a Jesus que vá até a sua casa. E aqui, meu irmão, eu queria que você parasse um pouquinho na leitura do texto. Se você não fez isso ainda, grifasse na sua Bíblia esse pequeno trecho. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Eu sou extremamente consolado com essa palavra, e quantas vezes Deus já me abençoou ao pensar nisso. Jesus foi com ele. O Senhor dos senhores, Criador do céu e da terra, aquele por meio do qual todas as coisas vieram a existir. Sem ele, nada do que foi feito, nada do que se fez seria feito. Jesus foi com ele. O que nós percebemos aqui é que Jairo está vivendo um momento de crise na sua família, de desespero, em que os seus recursos não foram suficientes. Eu acho maravilhoso também o fato de que a palavra de Deus nos faz questão de dizer quem era Jairo, para que a gente entenda que aqui estava alguém que tinha muitos recursos. Não era uma pessoa limitada. Do ponto de vista humano, ele era um dos homens que tinha mais recursos, mas esse homem está agora vivendo uma situação de crise e de desespero na sua casa, porque os seus recursos não foram suficientes. Por que eu e você, por que a minha família e a sua família precisa de um Salvador? Porque, eventualmente, nós podemos chegar a um ponto na nossa vida em que os recursos que nós temos serão insuficientes para resolver os nossos problemas. Talvez você pudesse dizer assim, numa rápida análise, mas esse homem era um homem muito limitado mesmo. Ele ainda dispunha de outros recursos que ele poderia procurar, mas não, querido. O que ele podia fazer, ele fez. Mas agora ele chegou num ponto que os seus recursos acabaram. Por que eu e você precisamos, nós como família, precisamos de um Salvador? Porque, eventualmente, nós podemos chegar na mesma situação de Jairo. Não me admira se alguém pudesse aqui, essa noite, levantar-se e dizer assim, pastor, se eu tivesse tempo aí eu contar para o senhor meu drama. Não me admira se tivesse aqui alguns testemunhos de pessoas que já vivenciaram uma situação semelhante a de Jairo. Eu já encontrei algumas famílias assim. Por que nós precisamos de um Salvador? Porque, eventualmente, eu e você podemos chegar num tempo assim. Os recursos nossos acabaram. E eu não estou pensando apenas numa enfermidade física, eu estou pensando num problema relacional, em que marido e mulher, durante muito tempo, tentaram se ajustar, tentaram conversar, resolver, dialogar, mas não conseguiram chegar a um acordo.
Já tentaram de tudo. Eu estou pensando também num pai que já tentou de tudo para salvar o seu filho, que se desviou, que saiu da igreja, rebelde, e não sabe mais o que fazer. Não poucas vezes, como pastor, já me vi ao lado de famílias assim. Eu me recordo, não muito tempo atrás, que eu visitei, num dia só, 5 centros de recuperação com uma família. 5 centros de recuperação. Uma família de desespero me pediu ajuda, colocamos o menino no carro e fomos atrás de um centro de recuperação, porque não dava mais para ele ficar em casa, ele já estava roubando todas as coisas de casa, começava a ser agressivo com a mãe. Um menino campeão de jiu-jitsu, um brutamonte. Eu falei, a hora que esse menino encrencar, ninguém segura ele. Muito menos eu, não me chame. Pastor, o que nós podemos fazer? Nós não sabemos mais o que fazer. Ele agora está roubando as coisas. Já fizemos de tudo. E entra no centro de recuperação, ele não gosta. Entra no outro, ele não gosta. Entra no outro, ele não gosta. E eu olhando para aquela mãe, já sofrida, chorosa, castigada por aquela situação. Eventualmente eu e você podemos chegar numa situação como essa, meu irmão. Nós não estamos livres. Eu estou falando de uma mulher, da história de uma mulher muito temente a Deus. Nós falamos um pouco sobre isso no nosso encontro. Nós não estamos isentos de crises assim, gente. E eu volto a falar para vocês e para toda a igreja o que eu tenho falado quando tenho oportunidade. Líderes, nós não estamos isentos de problemas e nem de crises, e a igreja precisa entender isso. E apoiá-los e ajudá-los, porque muitas vezes nós como líderes temos a tendência de esconder esses problemas, de não mostrá-los, temos medo de sermos mal compreendidos, julgados, sermos colocados de lado, esquecidos. Tudo isso passa na cabeça de um líder. Na nossa viagem eu vinha comentando com o Nascimento de alguns casos que eu conheço de líderes de movimento de família que hoje não estão nem na igreja. Eu tenho um na minha igreja que senta na última fileira. Líder extraordinário de casal, senta na última igreja, senta no último banco da igreja. Está fora da comunhão da igreja. E depois de muito tempo voltou a frequentar a igreja agora. Por causa da nossa amizade de longo tempo, depois que assumi a igreja, ele voltou a frequentar a igreja. E eu já brinco com ele todos os cultos. Você precisa ir chegando para frente. E eu quero ver você lá na frente. Como um guerreiro que você sempre foi. Sarado, curado, restaurado. Mas como é difícil os líderes admitirem essa possibilidade de terem problemas, e como às vezes é difícil para nós como igreja entendermos isso. Mas essa é a realidade. Eventualmente eu e você podemos chegar num ponto assim. E também foi isso que motivou o tema do encontro. Lares felizes não nascem prontos. A felicidade conjugal, ela não vem por acaso. É o resultado de um esforço determinado, constante. E se por um momento você folgar nesse processo, pode ser que a crise bata à porta da sua casa. Então é trabalho duro mesmo. A construção de um lar, de uma vida familiar feliz e saudável é trabalho duro. O diabo insiste, 24 horas por dia, ele procura uma brecha no meu lar, no seu lar, no meu relacionamento, no seu relacionamento conjugal, para alcançar algum tipo de vantagem. E ele vem muitas vezes pelo lugar que a gente menos espera. Enfim, está aqui um panorama geral de eventuais crises que podem abater sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso, querido,
Nós precisamos de um Salvador. Jesus atende a súplica de Jairo e vai com ele. Porque quando eu e você reconhecemos que precisamos de um Salvador, Jesus volta para casa conosco. Porque quando eu e você, à semelhança de Jairo, nos prostramos e reconhecemos a necessidade de Salvador, desse Salvador, nunca, jamais enfrentaremos os nossos problemas sozinhos. Essa expressão é tão forte, tão significativa. Jesus foi com ele. Nunca mais Jairo estaria sozinho. Que coisa tremenda, hein? Nunca mais Jairo enfrentaria crise, fosse a crise ela qualquer, sozinho. A religião de Jairo e todos os seus dogmas, toda a sua moral, toda a sua condição social, todos os seus recursos não deram a Jairo o que ele precisava. Porque, meu irmão, a religião não vai dar para mim e para você o que nós realmente precisamos numa situação como essa. Não vai dar. Portanto, não adianta você apenas se membrar em uma igreja e dizer: eu faço parte de uma igreja, eu faço parte de uma religião, pastor. Não necessariamente você tem o Salvador. Preste atenção, Jairo é um homem extremamente religioso, zeloso no cumprimento da lei. Mas nada disso foi suficiente. Sabe por quê? Ele não conhecia ainda o Salvador. É lamentável o fato de que, por um lado, a gente tem muita gente dentro de nossas igrejas já frequentando por longo tempo. Às vezes ocupam até cargos na igreja, mas que ainda não conhecem o Salvador. Eu lamento, mas é possível. Por outro lado, é melhor que eles estejam dentro de uma igreja, porque há a possibilidade de virem a conhecer. O que eu quero dizer para você é que não basta você se membrar em uma igreja, ter uma religião. Talvez você tenha gostado dessa igreja, se sentido tão bem acolhido, você diz: olha, vamos ficar por aqui que esse povo é maravilhoso. E é mesmo. É o melhor lugar para se estar. Lugar que você vai encontrar e fazer bons amigos. No entanto, você precisa entender que isso não é o suficiente. O que eu e você precisamos fazer é recebê-lo e reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. E nós aprendemos com Jairo. Esse homem tinha tudo para ser um homem arrogante, autossuficiente, soberbo. Mas ele está prostrado diante de Jesus. Porque esse é o modo correto de nos achegarmos ao Salvador. Nós aprendemos com Jairo o modo correto de nos achegarmos ao Salvador. Prostrados, humildemente suplicando: Jesus, venha comigo. Mas é interessante que você perceba também que a necessidade de Jairo, essa eventual necessidade de Jairo, como a minha possível eventual necessidade, a sua possível eventual necessidade, seja ela qual for, de natureza relacional, de natureza econômico, físico, seja ela de que natureza for, ela apenas aponta para a maior de todas as nossas necessidades. A necessidade de Jairo era de uma cura física para sua filha. Talvez a sua necessidade, a minha necessidade, se assemelhe a essa ou a outra, mas é importante que eu e você percebamos que ela aponta
para a nossa maior de todas as necessidades. A necessidade de alguém que nos salve dos nossos pecados. Jairo vai ao encontro de Jesus buscando a cura física, mas ele encontra muito mais do que isso. Ele encontra alguém que vai levá-lo a reconhecer a sua necessidade maior, a necessidade de alguém que o salvasse dos seus pecados, coisa que a sua religião não foi capaz de fazer. As minhas necessidades e as suas necessidades apontam para uma necessidade muito maior, a necessidade do perdão dos nossos pecados. E a gente, como pastor, hoje em dia já começamos a ficar constrangidos, porque as pessoas cada vez mais suportam essa palavra pecado. Ela é fora de moda. As pessoas não gostam muito. É uma coisa que não é muito bonito se falar, que nós somos pecadores e que a gente comete pecado. Hoje se usa falar desvio de comportamento e outras coisas. Não é verdade? Hoje costuma-se dizer assim, você precisa ser flexível e aceitar o que você é. Não é isso que muitas vezes nós ouvimos nos livros de autoajuda, nos programas por aí? Mas a palavra de Deus diz, meu querido irmão, que o meu problema maior e o seu problema é o nosso desejo incontido de viver independente de Deus. Esse nosso sentimento de autossuficiência é o fato de acharmos que somos capazes de gerir a nossa própria vida sozinhos, não precisamos de Deus. Orar, pedir a direção de Deus, isso não é para gente sofisticada e moderna e cheia de recursos no século XXI. Mas a minha necessidade e a sua necessidade maior é essa. A Bíblia diz que Jesus foi à cruz do Calvário e deu a sua vida, derramou seu sangue precioso por minha causa e por sua causa, por causa dos nossos pecados. E é muito bom que se diga, e eu preciso entender, nós precisamos entender quando eu falo pecado. A gente tem a mania de achar que pecado é matar, roubar e adulterar. E talvez você me ouvindo, você diz, pastor, eu não matei ninguém, eu sou uma boa pessoa, nunca roubei ninguém, até ajudo, nunca adulterei, sou um marido fiel. Então quer dizer que praticamente eu estou no céu. Eu sou gente boa. As nossas boas obras não são suficientes para a nossa salvação, a palavra de Deus declara. Por mais que eu e você façamos boas obras e sejamos pessoas excelentes como Jairo era, nós precisamos de alguém para nos salvar dos nossos pecados. Isso está na nossa natureza, isso está no nosso DNA, e só o sangue de Jesus é que pode nos curar disso. Famílias precisam de um Salvador, porque a raiz dos nossos problemas de desajuste em todas as áreas está aí no pecado. Eu disse para vocês no encontro que eu tenho tido, e com certeza os pastores aqui da igreja, muito mais experiências de aconselhamento, e às vezes as pessoas chegam com problemas de fé diversos, desajuste, incompatibilidade de gênios, não consegue se entender, e por aí afora. E a gente gasta um tempo para ouvir, e gasta um tempo para fazer a pessoa entender que a raiz daquele problema chama-se pecado. E que sem Jesus não dá para você dar a volta por cima, não dá para você recomeçar. Então a gente, como pastor conselheiro, é antes de tudo evangelista.
Você quer ter sucesso no seu aconselhamento como casal? Comece mostrando à pessoa a necessidade de Jesus, de um Salvador. É isso que está na raiz dos nossos problemas. Quando nós reconhecemos humildemente a insuficiência dos nossos recursos, Jesus ouve o nosso clamor e vai conosco. Mas há uma segunda coisa que eu quero mostrar para você nesse texto, que para mim é o milagre que aparece nesse texto e que muitas vezes nós não reconhecemos. Na leitura desse texto, talvez, se eu perguntasse para você qual é o milagre desse texto, e você me diria: pastor, tem 2 milagres aí. O milagre da mulher hemorrágica, aí no versículo 29 diz que ela foi curada quando tocou Jesus. Esse é o primeiro milagre. O segundo é a filha de Jairo que ressuscitou. 2 milagres no texto. Eu diria para você, são 3 milagres no texto. Você quer encontrar o terceiro milagre para mim? O texto nos diz aí que quando Jairo estava na caminhada, seguindo a Jesus, porque logo que Jesus se dispôs a ir com ele, e os dois saíram na direção da casa de Jairo, no meio do caminho, uma mulher enferma, 12 anos, interrompeu o caminho, interrompeu ali a agenda de Jairo, interrompeu o programa de Jairo, interrompeu a caminhada de Jairo, gastou um tempo, e enquanto isso, Jairo está ali ao lado de Jesus, a sua filhinha morrendo. E você pode imaginar, se eu e você estivéssemos no lugar de Jairo, como que nós estaríamos? Talvez puxando lá, né, a roupa de Jesus. Jesus, e o texto não diz, viu? Mas eu tenho para mim, Euclides, que um dos discípulos deve ter puxado a roupa de Jesus, disse: Jesus, o principal da sinagoga está esperando o senhor aí. Ó. O senhor parou para atender essa mulher que a gente nem conhece o nome dela. Isso aí é um exercício de imaginação aqui. Porque em outras ocasiões eles dão uma bola fora assim. Então eu imagino essa situação, a caminhada da fé, atrás do principal da sinagoga, Jesus na frente. De repente Jesus para atender a mulher sem nome, que ninguém queria chegar perto dela, porque a doença dela era uma doença, segundo eles, que a declarava impura, pecadora, e não tinha salvação para ela, segundo a religião dominante. Mas Jesus para atender aquela mulher, e vai ali um tempo, e enquanto isso acontecia, os amigos de Jairo chegaram e disseram: Jairo, desiste. O verso 35 diz que falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Desiste de seguir a Jesus. Para de incomodar a Jesus. Na sua caminhada com Jesus, você vai encontrar esse tipo de amigo, viu? Não sei se você resolveu caminhar com Jesus a partir do encontro de casais. Quem sabe você já chegou nesse ponto e tomou essa decisão: a partir de agora eu vou marcar o início de uma caminhada com Jesus. Parabéns pela sua decisão, a decisão mais importante da sua vida. Foi mais importante do que o casamento. Parabéns. Talvez alguns dos irmãos aqui já tenham começado essa caminhada há muito tempo, seguindo Jesus. Então você se prepare, porque você vai encontrar alguns amigos assim como de Jairo. Você foi lá naquele encontro? Rapaz, isso é a maior balela.
Desiste disso, cara. Encontro de casal, parte para outra, rapaz. Parte para outra. Você conhece o fulano? Então, já se casou de novo, está feliz da vida, parte para outra. Você vai encontrar amigos de Jairo, amigos como os de Jairo na sua caminhada de fé. Preste atenção no que eu estou falando disso, anote aí na sua Bíblia, porque eu quero que depois você confira isso. Se talvez hoje à noite ou amanhã, durante a semana, alguém não vai tentar fazer o papel dos amigos de Jairo, para de incomodar esse Jesus. Desiste. Alguns chegam a dizer assim, Deus tem tanta coisa para fazer, rapaz, e você acha que Ele vai ficar ouvindo suas orações aí? Ele está ocupado com a guerra lá no Oriente Médio, Ele vai ficar dando atenção para os seus probleminhas aí. Para com isso, rapaz. Amigos de Jairo na sua caminhada de fé. E aqui você vai encontrar o outro milagre que eu falei para você. Apesar disso, Jairo não desistiu de seguir a Jesus. Para mim, meu irmão e minha irmã, esse é o maior milagre do texto. Ou o milagre mais importante. É apesar dos pesares, apesar das dificuldades, dos contratempos, das adversidades, apesar de nem tudo dar certo, nem tudo sair como eu planejei, como você planejou, nós não vamos desistir mais de seguir a Jesus. E quando Jairo ouve aquela notícia, Jesus então, sem acudir a tais palavras, olha, e eu penso que Jesus olhou nos olhos de Jairo e disse para ele, não tenha medo, Jairo, continue confiando. Deus fez coisas maravilhosas nesse final de semana, né, Nascimento? Como você ouviu testemunhos, eu ouvi alguns. E o desafio de vocês é não desistirem de confiar. Depois de um longo tempo de conflito, a gente recebe um abraço e a pessoa diz assim, me perdoa. E você diz assim, é claro que eu perdoo. Mas você vira as costas e pensa assim, será mesmo? Estou errado? Isso acontece comigo? Por favor, alguém levanta a mão e diga, não, pastor, comigo também, senão eu vou ficar sozinho nessa história. Vai ficar feio para mim. Primeiro momento, não vem uma dúvida no coração da gente, será mesmo que Deus está fazendo essa obra? Que eu esperei tanto tempo. Meu irmão, anote isso, por favor, em nome de Jesus. Isso é que você precisa guardar essa noite. Não desista de confiar. Eu estou fazendo um discipulado com um irmão da nossa igreja, ele aceitou a Jesus como Salvador, começou a caminhada e Deus está fazendo uma reviravolta na vida dele. É tão engraçado que ele agora foi convidado para ser auxiliar dos diáconos. Com pouco tempo na igreja, ele é uma pessoa muito ativa. E ele me passou um WhatsApp agora há pouco, dizendo, pastor, eu vou ter que usar o tal da gravata mesmo. E me mandou uma foto para falar, mostrar ele com o perfil dele de gravata. É tão bonito, né? Esse amor, esse primeiro amor. Mas não poucas vezes eu já tive que dizer para ele, não desista. De vez em quando ele me liga, pastor, está dando tudo errado. Interessante que na mesma hora que ele me liga dizendo que está tudo errado, passa algumas horas e ele diz, graças a Deus, está tudo certo. Sabe por quê? O segredo na construção de um lar feliz é nunca desistir. Por favor, se eu pudesse colocar na sua cabeça isso agora, era só isso que eu queria que você gravasse. Nunca desista.
Falando sobre isso, alguém me diz: pastor, mas não vai ficar um pouco forçado? Eu disse: no começo sim, mas depois você vai experimentar os melhores sentimentos que um ser humano pode experimentar. A vitória que Deus nos concede quando nós perseveramos e não desistimos de confiar. Os amigos de Jairo estarão de plantão na sua vida. O inimigo vai soprar, dizendo ou tentando convencer você que não dá mais tempo. Parte para outra, desiste. Jesus olha para o chefe da sinagoga como ele olha para você e para mim. E diz assim: meu filho, vamos continuar. Não duvide, eu vou com você até o fim. Que coisa maravilhosa, hein? Eu vou com você até o fim. Não acredito que Jairo seja um campeão da fé, como eu não sou, como talvez você não seja. Mas eu acredito num Deus misericordioso, que mesmo apesar dos nossos medos e temores, Ele não desiste de continuar com a gente. E Jesus foi com ele. Não tenha medo, meu irmão, creia. Deus te abençoou mesmo. Deus abençoou sua casa. Não tenha medo. Quando nós desenvolvemos uma relação de submissão e amor e confiança em Deus, nós provamos dos milagres e da ação sobrenatural de Deus. Eu queria também que você gravasse isso. Quando nós desenvolvemos uma relação de submissão, de amor e de confiança com Jesus, nós experimentamos os seus milagres. Porque Jairo não desistiu de crer, Jesus foi com ele até o fim. E diz-nos o texto que quando chegou próximo à casa de Jairo, Jesus fez uma seleção. Mandou sair a todos e tomou apenas o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, que já estavam com Jesus, e aí entrou na casa. Isso aqui eu vejo uma lição. Para o interior da sua casa, para o lugar mais íntimo, não leve qualquer pessoa. Tem sonhos e tem coisas que você almeja e que Deus está fazendo, que não é para você sair contando para os outros não, tá? Jesus fez uma seleção. Os incrédulos vão ficar de fora. Vocês vieram até aqui. Vocês já viram o milagre que eu fiz lá atrás. Já deram risada, né? Da fé de Jairo. Agora, daqui para frente, só Jairo. E a família dele. E os que já estavam comigo. E entrou no quarto de Jairo. Quantos milagres, né, meus irmãos, precisam acontecer no nosso quarto? O lugar mais íntimo e precioso da nossa casa, né? A gente leva as pessoas para a calçada, leva para o hall de entrada da casa, a gente leva na sala, às vezes alguns até a cozinha, mas no quarto é o lugar mais íntimo e precioso da nossa vida. E Jesus entrou exatamente no quarto com a família de Jairo e fez um milagre. Eu acho a fé de Jairo uma fé exemplar, porque, primeiro, a fé de Jairo, ela nasce na crise. Em nenhum momento você encontra Jairo reclamando do atraso de Jesus, ou da parada de Jesus. E porque é uma fé marcada pela perseverança.
Não teve murmuração, não teve reclamação. Jairo não levantou e dizia assim: ó Jesus, o senhor talvez não me conheça, mas eu sou o manda-chuva do pedaço. Vamos logo. Jairo não fez isso, ficou ali esperando. No tempo de Deus, no tempo de Jesus. Jesus é maravilhoso, né? Deu uma parada para atender aquela mulher sem nome. Continuou a caminhada no tempo dele, assim como aconteceu em outros milagres que Jesus fez, como por exemplo na ressurreição de Lázaro. Ele chegou no tempo dele, não no de Jairo, não no tempo dos amigos de Jairo, no tempo dele. Como ele vai chegar na sua casa no tempo dele? Amém? O tempo de Deus é o Kairos, né? No tempo de Deus ele vai chegar na sua casa. Tem um Kairos de Deus para você. Agora, você quer provar dos milagres de Jesus? Continue crendo. Desenvolva uma relação de submissão e de confiança, porque o milagre vai chegar. Agora, se eventualmente o milagre não chegar como você exatamente quer, lembre-se que o maior de todos os milagres é você ter sido recebido por Deus, os seus pecados perdoados. E o fato de que Deus disse assim: meu filho, você vai comigo para o céu, porque eu disse, e porque eu vou com você até lá. Essa é a maior de todas as bênçãos, o maior de todos os milagres. É que aconteça o que acontecer, nós estamos seguros nas mãos de Deus, salvos eternamente. Esse é o maior de todos os milagres. Curve a sua fronte para a gente terminar orando pela nossa família. Fale com Deus alguns instantes sobre a sua crise. Como Jairo fez, insistentemente, humildemente suplique a Jesus. Meu irmão, esse é o momento de você, como Jairo, se dobrar e dizer: Jesus, vem comigo para a minha casa. Não sei se você já fez essa oração. Eu quero convidar você, desafiar, encorajar você a fazer essa oração. Jesus, vem comigo para a minha casa. Jesus, eu não quero voltar sozinho mais. Eu quero voltar com o Senhor. Eu quero que o Senhor vá para a minha casa. Fale com Deus, assim, palavras tão simples. Jesus, eu preciso de um Salvador. Minha família precisa de um Salvador. Eu preciso de um Salvador, Jesus. Entra na minha casa, vai comigo, Jesus. Eu quero orar com você, que nessa noite ou nesse final de semana, convida Jesus e o recebe como seu único e suficiente Salvador. Quero orar com você. Quero orar com você que já começou essa caminhada de fé, mas está meio cansado. Quem sabe os problemas, está se sentindo desanimado nessa caminhada, tem dado ouvido aos amigos de Jairo, está confuso. Quero orar com você, para que Deus renove a sua fé, a sua força, para que você não desista. Não sei como será o dia de amanhã, nem depois, mas nós vamos entregá-lo nas mãos de Deus, as melhores mãos, que vão cuidar não apenas do seu presente, mas vão cuidar do seu futuro. Entrega hoje mesmo o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará.
Eu quero fazer essa oração com você para que você não desanime. Casais, como nós ouvimos o testemunho aqui de um casal, foi curado de feridas. Quero orar por vocês que já estão nessa caminhada, mas quem sabe estão feridos ainda, para que esse bálsamo se derrame sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus querido, Pai de misericórdia infinita, como famílias, nós queremos declarar ao Senhor que precisamos de um Salvador. A semelhança de Jairo, nós nos humilhamos publicamente, nos prostramos e reconhecemos, ó Deus, que precisamos de um Salvador. Ó Deus, obrigado pela revelação da sua palavra, que nos mostra mais uma vez as nossas limitações e também nos aponta o caminho. Não apenas nos leva ao arrependimento, mas também nos conduz ao caminho da fé. Nós te louvamos por isso, pela revelação da sua palavra, do teu Espírito Santo aos nossos corações. Ó Deus, sela no coração desses nossos irmãos queridos essa decisão tão importante de recebê-lo como Salvador. Sela, Senhor Deus, com o Espírito Santo, são teus. Ó Deus, eu te peço por aqueles que estão nessa caminhada e quem sabe estão desanimados, passando por lutas. Ó Deus, reveste esses guerreiros do Senhor, esses soldados do Senhor, de um novo ânimo. Restaura a alegria. Faz com que, ó Deus, levantem os seus olhos e continuem caminhando com esperança, sabendo que não estão sozinhos. Abre os nossos olhos, ó Deus, para percebermos que o Senhor está conosco nessa caminhada de fé. Diante de tantos desafios, ó Deus, não estamos sozinhos. Coloca isso nos nossos corações e anima, Senhor. Traz um novo ânimo, um novo alento. Regozijo e alegria no Senhor. Abençoa, ó Deus, as famílias aqui representadas, os casais aqui representados. Filhos, crianças, jovens, pais, maridos, esposas, mães, avós, bisavós. Abençoa, Senhor Deus, esses queridos. Abençoa os lares aqui representados. Abençoa esta igreja. Fortalece os lares desta igreja para que cada vez mais essa igreja seja forte. Seja uma igreja, ó Deus, impactante nesta cidade, seja uma igreja que faça diferença nesta cidade, continue sendo uma igreja viva. Abençoe, Senhor Deus, essa igreja, seus líderes, seus pastores, em nome de Jesus, é que nós te oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Agradecemos essa mensagem importante recebida para redirecionamento das nossas vidas e para o encontro da coisa mais importante, que é a salvação em Cristo Jesus. Os lares precisam deste amor que é incondicional. O amor que sara todas as feridas, que é o vínculo da perfeição. Vamos cantar um hino que fala do amor no lar. O hino 395. Vamos nos colocar de pé.
felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sentimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras do ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Nós seremos despedidos agora com a bênção impetrada pelo pregador da noite. Oremos. Que o amor do nosso Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a unção e os dons espirituais sejam derramados sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus em toda a face da terra, agora e sempre. Amém, Senhor. Os irmãos estão todos convidados para o lanche que está servido aqui no nosso salão, esse momento de confraternização que é tão importante entre nós.